Quando a gente tenta entender o Brasil, é fácil se perder nos vários clichês que definem o nosso país. O país do futebol, o país da alegria e o país dos homens cordiais. Mas se a gente olhar mais fundo, né, o que existe mesmo é um país cheio de contradições. E é justamente isso que esse livro, do Roberto da Mata, vai tentar explicar. Então, com vocês, carnavais, malangros e heróis. E aí, gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o livro Carnavais, Heróis e Malangros, do Roberto da Mata, um antropólogo brasileiro muito importante, que ele analisa, né, esse ritual do carnaval, né? E ele não vai só analisar o ritual do carnaval, mas ele vai analisar o ritual, por exemplo, do desfile de 7 de setembro. Ele vai analisar a questão das correlações de uma antropologia da literatura. Então, ele vai analisar a questão do Conde de Monte Cristo e o que o Conde de Monte Cristo tem a ver com os malangros ou os renunciadores aqui do Brasil. Então, é tudo isso e muito mais que nós vamos aprender nesse episódio, e é um dos melhores livros de antropologia brasileira que tem aqui no Brasil. Então, vamos lá. Dessa forma, o livro é uma das obras mais importantes da antropologia brasileira, e o que o Roberto da Mata faz aqui é, de certa forma, simples, mas é bem genial. Ele vai observar o Brasil a partir dos seus rituais. Então, por exemplo, o carnaval, ou os feriados e também os cultos religiosos e até as paradas militares do 7 de setembro, do Dia da Independência. E mostra que, por trás de cada um desses eventos, existe uma estrutura social escondida. Então, segundo Roberto da Mata, o Brasil vive dividido entre dois mundos. De um lado é o mundo impessoal, né? É o mundo das leis, do trabalho, do Estado, e do outro é o mundo pessoal, então das relações, dos favores e dos privilégios. E vai ser dessa mistura que vai nascer um tipo muito particular de sociedade, que é uma que sonha com a pretensa igualdade, né? Ou seja, um mundo impessoal, né? Que sonha com esse mundo impessoal, das leis do trabalho, com essa igualdade, de todo mundo igual ao outro. Mas essa sociedade não funciona dessa maneira. A sociedade brasileira é uma sociedade que funciona com base na hierarquia, no mundo pessoal, no mundo das relações, dos favores e principalmente dos privilégios. Então, o Roberto da Mata vai resumir isso de um jeito perfeito, né? Que é com uma frase que a gente ouve muito no nosso dia a dia, que as pessoas talvez não percebam, né? Vocês talvez provavelmente não percebem a importância dessa frase para classificar a sociedade brasileira como hierárquica, que é aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Então, né, explicando essa frase de certa forma, as regras, né, as leis, elas existem, mas elas não vão valer da mesma forma para todo mundo. Ou seja, para os amigos, a lei não precisa ter lei, é um mundo pessoal, é um mundo que tem um privilégio. Então, para os amigos, que é quem eu conheço, tudo, você pode fazer tudo que você quiser. Mas se tu for meu inimigo ou se for alguém desconhecido, você vai servir a lei, né? Você vai ter que seguir a lei riscamente. Então, né, é essa questão dessa confusão entre o pessoal e o impessoal que tá em basicamente tudo na sociedade brasileira. Roberto da Mata vai chegar com a expressão "você sabe com quem você está falando", que é um exemplo, né, de uma senha social, né, que vai revelar muito sobre como que o poder vai funcionar por aqui. Essa frase, né, "você sabe com quem você está falando", é a maneira de alguém lembrar ao outro o seu lugar na hierarquia social, de, né, tentar reforçar que essa autoridade não vem só da lei, mas também vem do seu nome, vem da sua posição também e também do seu prestígio social. Então, né, todo esse assunto parece um pouco distante, mas o Roberto da Mata vai mostrar que não é. É algo extremamente cotidiano. Então, por exemplo, durante a pandemia, casos como o desembargador, né, em São Paulo, que vai rasgar uma multa de trânsito, ou também de pessoas que vão se recusar
a seguir as regras sanitárias, pessoas que não vão querer usar máscaras, ou que não vão querer usar álcool em gel, que não vão querer ficar em casa, né? Então a gente percebe, né, por esses exemplos e por muitos outros, existem muitos outros exemplos de abusos de autoridade de pessoas que são prestigiadas socialmente e que meio que não seguem a lei, ou se, e mesmo que sejam apreendidas, não são punidas de forma como uma pessoa que, se não tivesse esse prestígio, seria punida. Então, né, essa estrutura de hierarquia da sociedade brasileira tá muito viva ainda, né? A gente continua acreditando que existem pessoas que são acima das normas. Mas a obra, né, do Roberto da Mata não vai se limitar a denunciar nessa estrutura hierárquica. Ele vai falar sim que tem essa estrutura hierárquica, mas ele vai tentar também entender como que o brasileiro vai lidar com essa estrutura. Então, vai ser aí que vai surgir uma das figuras mais marcantes do nosso imaginário brasileiro, que é o malandro, né? Então, o malandro vai ser aquele, né, que vai saber navegar entre esses dois mundos, né? O mundo pessoal e o mundo impessoal. Então, o malandro, ele entende as regras, né? Mas ele também sabe quando e como vai conseguir driblá-las. Então, ele não é um fora da lei, né? Ele é um cara que é um bandido, né? O malandro não é bandido. Ele não é um seguidor da ordem, né? Ele não é um seguidor cego da ordem das leis. Mas ele não chega a ser um bandido. Ele vai sempre, né? O malandro, a figura do malandro, sempre se move com esperteza, né? Com humor, com um relativo jogo de cintura. E vai ser o cara que vai se dar bem no sistema, né? Ele não é o cara que vai tentar enfrentar o sistema de frente. Não vai tentar enfrentar essa estrutura hierárquica. Ele vai se dar bem da forma dele. Ele não vai seguir cegamente, mas ele é o cara que vai conseguir ali se dar bem. É o cara que ele vai entender as regras, vai entender as leis e vai saber como desviar dessas leis, né? Pra poder viver a sua vida. O malandro, dessa forma, ele é um símbolo, né, do brasileiro comum. É um personagem, né, que vai recusar a rigidez da lei impessoal, né, mas que também não vai tentar romper completamente com essa lei. Ele é tipo um sobrevivente social, sabe? E talvez por isso que a malandragem no Brasil é vista muitas vezes com simpatia, né? A gente vê na música ou na arte o malandro como um cara simpático, né? A gente então vai celebrar, né, esse drible, essa tentativa de improviso, o jeitinho, né, o chamado jeitinho brasileiro. Mesmo quando a gente sabe que todas essas ações são reflexos das nossas desigualdades sociais. Mas agora vamos tentar entender esse jeitinho, né? Como é que vai entender, né, o jeitinho brasileiro? E o da Mata, né, o Roberto da Mata vai tentar propor uma comparação bem importante, né? E ele vai falar que de um lado tá o malandro, né, o cara que não rompe com o sistema, mas que tenta driblar, né? E do outro tá o Caxias. Sim, o Caxias, Duque de Caxias, que é o nosso patrono do exército. Então, o Caxias é literalmente o oposto do malandro. Então, o Caxias é o cara que vai seguir as regras, que vai respeitar a autoridade e que vai acreditar na ordem, né? Então, enquanto o malandro vai tentar se adaptar às condições que vão ser impostas a ele, de forma a tentar burlar as regras, mas não destruí-las, né? Enfim, o Caxias vai sempre cumprir as regras de forma exemplar. Então, né, tem esse contraste entre os dois e que isso mostra, né, um dilema que vai definir a nossa relação com o Estado brasileiro. Porque, né, o brasileiro tem uma relação difícil com a lei, né? A lei é vista como algo bem distante, né? Que é imposta de cima para baixo. Não é um pacto coletivo, não há um consenso, né? A lei é os poderosos que impõem para as pessoas mais pobres. É isso que a gente entende. E realmente, é isso. É literalmente isso, mas cada sociedade vai ter uma percepção diferente. Existem sociedades, por exemplo, algumas europeias, que acreditam no consenso, né, de que o Estado tem um consenso com a população. E aqui no Brasil, né, quando a lei parece meio injusta ou alguma absurda, nós tentamos sempre dar o famoso jeitinho, né? Então, assim,
vai nascer uma sociedade que vai criar, né, nas brechas da lei, nas brechas dessa norma, né, produzida pelo próprio Estado, suas próprias formas de funcionar. Então, a gente vai sempre tentar burlar essas regras de alguma forma, né, de nessas brechas conseguir formas para poder sobreviver. E é aí que entra o carnaval. Então, né, o carnaval, que é esse evento que vai dar o nome à primeira parte do livro da Mata, é o ritual máximo do Brasil. Durante o carnaval, o Roberto da Mata vai falar, tudo vai se inverter. Então, os papéis sociais vão ficar trocados. Então, nas fantasias, né, os pobres vão se vestir de nobres e os ricos vão se fantasiar de pessoas simples. Então, né, durante mais ou menos 4 dias, o país vai parecer se libertar, né, dessa hierarquia e dessas regras que compõem o cotidiano brasileiro. Então, a rua vai virar um palco e também o corpo vai virar um tipo de linguagem e o riso vai virar uma forma de resistência. Então, a máxima tese do Roberto da Mata é de que o carnaval é um ritual de inversão. Porque, mas por que, né, um ritual de inversão? O que que isso significa? Bom, o ritual de inversão é de que ele vai destruir temporariamente as fronteiras entre o que é alto e o que é baixo. Então, é um momento, né, que as desigualdades sociais vão desaparecer. Mas, né, só parece que vai desaparecer. Porque essa inversão, né, esse ritual de inversão, vai ser sempre simbólico, um ritual. Ele vai servir, né, para aliviar as tensões, mas nunca é para mudar a estrutura real. Então, né, quando a quarta-feira de cinzas vai chegar, cada um vai voltar pro seu lugar social de antes. Então, mesmo com tudo isso, né, o carnaval ele é bem poderoso. É ali que o povo brasileiro vai mostrar o que ele gostaria de ser, né? Que é um país mais igual, um país mais livre e também um país bem mais coletivo, né? Com todo mundo se ajudando. Mas também é ali que o Brasil, né, vai revelar o que ele é, que é esse país preso às hierarquias sociais. Então, o Roberto da Mata vai chegar a dizer que o carnaval, ele é democrático e também é autoritário ao mesmo tempo. Então, por que é democrático, né? Porque vai reunir todas as pessoas sob o mesmo ritmo, sem ligar para sua classe social, sem ligar para as suas hierarquias sociais, né? E também o carnaval ele vai falar que é autoritário. É autoritário porque essa reunião não vai mudar nada o que vem depois. Então é como se fosse uma suspensão da realidade e não uma transformação dessa realidade, porque é uma suspensão da realidade por um tempo, né? É uma transformação, né? É uma inversão da realidade por pouco tempo, por uns 4 dias, e depois tudo volta ao normal. Então, anos depois, o próprio da Mata vai falar que o carnaval, né, vai perder um pouco dessa força. Porque, segundo ele, antigamente, o carnaval só se podia fazer, né? Só algumas coisas só se podiam fazer no carnaval, né? E hoje vai poder fazer o ano todo. Ou seja, algumas coisas que eram exceções vão virar regras. E alguma licenciosidade, né? Essa originalidade do carnaval, essas licenças para fazer certas coisas em determinado tempo, vão deixar de ter o mesmo impacto. Porque a sociedade vai começar a aceitar, né? O tempo todo que antes era só permitido no carnaval. Então, alguma dessas coisas é a utilização de certos tipos de roupa que antigamente eram vistos como depravados, né? Ou como errado, moralmente errado, ou a expressão da sexualidade, né? Também era visto como errados e hoje em dia as pessoas aceitam mais, né? De certa forma, com algumas descrições, mas aceitam. Então, algumas coisas que antigamente eram só permitidas nesses 4 dias de carnaval, hoje em dia as pessoas são mais. A moralidade foi mudando um pouco e essas coisas começaram a ser mais aceitas, né?
Roberto da Mata não vai só falar sobre o carnaval, né? Nesse livro. Ele vai falar também sobre essa antropologia da literatura, né? Que ele vai realizar essa antropologia da literatura. Então ele não vai falar só do carnaval e também da malandragem, né? E também de Caxias. Ele também vai analisar a figura do herói brasileiro. Quem são os heróis, né? Que tá no título do livro. Usando a história de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, o escritor modernista, né? E nesse conto, o personagem vai passar por uma transformação simbólica, né? Ele vai de Nho Augusto, que era um homem poderoso e autoritário, e ele vai simplesmente virar Macraga, que é o renunciante, que vai abandonar tudo e vai buscar uma redenção. Pro da Mata, né? Essa mudança de nome, né, de Augusto Macraga para, na verdade, de Nho Augusto para Macraga, tem um significado social. No Brasil, a escolha do nome é uma marca de hierarquia. O nome, né? Ele pode indicar poder, prestígio ou até uma forma de redenção. É como se mudar de nome fosse mudar de posição dentro da estrutura social. E ele vai comparar isso com vários outros exemplos. Ele vai falar sobre. Não, esse é um exemplo estrangeiro, mas que faz sentido. Que é a criada obscura, né? Que vai virar a Cinderela. Ou, aqui no Brasil, né? Ele vai dar dois exemplos aqui no Brasil. Do cangaceiro, que vai virar o Lampião. Ou o menino Edson Arantes, né? Que vai virar o Pelé. Então, cada mudança de nome é também uma mudança de status. É um salto simbólico dentro dessa ordem social. Isso vai mostrar como no Brasil a identidade e a hierarquia estão sempre ligadas. Então, o da Mata, né, vai usar as figuras, né, do malandro, do Caxias, do herói e do renunciante para representar essas formas de lidar com a desigualdade social. O malandro vai jogar, né, com as regras e o Caxias vai tentar mantê-la, mas o herói vai enfrentar e o renunciante vai rejeitar completamente. Então, são esses diferentes modos de existir dentro de uma sociedade que vive entre essa ordem e também esse improviso, né? No final das contas, o que o Roberto da Mata mostra é que o Brasil é uma sociedade feita de contradições e que existem muitas hierarquias aqui no Brasil. A gente quer igualdade, né? Mas vive de vários privilégios. A gente quer justiça, mas a gente vai confiar mais em relações pessoais do que nas instituições. A gente quer essa liberdade, mas a gente teme a desordem. E para completar a obra, é justamente por isso que Carnavais, Malandros e Heróis vai continuar tão atual, né? Porque ele não vai falar só das festas ou personagens dos brasileiros. Ele vai falar de nós mesmos sendo brasileiros. Do jeito que a gente vive, do jeito que a gente negocia, tenta improvisar e de algum modo vai tentar sobreviver, né? De um sistema que nunca vai ser justo, né? Que sempre é hierárquico. Ele quer nos colocar para baixo e só quer beneficiar a alguns. E a gente sempre tenta em se reinventar, né? A gente sempre tenta mudar alguma coisa no nosso meio. E é isso que o da Mata quis dizer nesse livro.